Eu vou pregar de maneira diferente. Neemias 8, primeiro versículo. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel em suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Por enquanto só até aí. Olha aqui para mim, irmãos. Humanamente falando, o povo estava precisando era de dinheiro. O povo estava precisando era de gente que ajudasse a tirar a metralha, o entulho da cidade destruída, para poderem reconstruir suas casas. Humanamente falando, eles precisavam de bons médicos e hospitais. Quantos feridos na reconstrução da muralha? A muralha de Jerusalém tinha acabado de ser reconstruída por Neemias, aliás, pelo povo sob a liderança de Neemias. Humanamente falando, eles precisavam de saúde, de emprego. Eles não tinham nada. Depois de 70 anos no exílio, na Babilônia, eles começam a voltar. E a prioridade, porque estavam sendo roubados, saqueados, vivendo no meio dos entulhos das guerras. Então, Deus dá a Neemias a missão de liderar a reconstrução dos muros. Foi luta, irmãos. Era povo de Deus. Era povo de Deus. Você pode dizer: eu sou de Deus. Tantas pessoas já falaram assim para mim, muitas, e crentes, outros não crentes. Mas essas tias, falando para mim, suas tias, as tias da Rua da Glória, fizeram tanto bem, por que Deus deixou morrer desse jeito, dessa maneira? É isso que estamos estudando no Café com o Evangelho. Por quê? Por quê? Vai lá assistir que você vai saber a resposta. Vai lá assistir. Era o povo de Deus, mas não tinham paz. Eles não tinham sequer tempo para reconstruir. Eles plantavam e os povos vizinhos iam lá e roubavam no dia da colheita. Quando foram reconstruir, tiveram um problema dos povos vizinhos que entraram para guerrear. Neemias diz que com uma mão eles estavam com a colher de pedreiro e com a outra mão a espada. A obra era tão urgente. Daqui coloca um tijolo e mata o inimigo, coloca um tijolo e mata o inimigo. Está aqui, leia o livro de Neemias que você vai ver. Pergunta: Deus, onde é que o Senhor estava nesse período? O que o Senhor estava fazendo? Era o teu povo fazendo uma obra que o Senhor tinha autorizado. Com uma mão, colher de pedreiro, com a outra mão, a espada. Aí depois Neemias enfrentou outro problema dentro do próprio povo. Houve uma confusão por causa de metralha. Se eu estivesse lá, eu seria o primeiro a arrumar confusão. Eu ia arrumar um barraco. Quem já teve com carrinho de mão para tirar metralha, eu vou dizer uma coisa: rapadura é doce, mas não é mole não. Então houve perseguição pelos de fora, houve perseguição por aqueles que eram do próprio povo, e o povo já estava terminando o muro. Aí sabe o que aconteceu?
precisando de dinheiro, precisando de comida, precisando de roupa, precisando de saúde. Você sabe o que eles pediram? Eles pediram: traz a Bíblia, porque o que a gente está precisando é da Bíblia. Eu vou ler de novo, preste atenção no 8. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel, então já estava no final da obra do muro, nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés. Eles não se reuniram para pedir cura, não se reuniram para pedir emprego, não se reuniram para pedir saúde. Eles falaram, eles entenderam: o que está faltando na gente é relacionamento com Deus. Traz a Bíblia, porque o que a gente está precisando é da Bíblia. E esse pedido não foi um pedido dos sacerdotes, não foi um pedido dos nobres, dos príncipes, foi um pedido do povo. O povo chegou para Esdras e disse: traga a Bíblia, traga a Bíblia, a gente está precisando da Bíblia. E então aconteceu um grande avivamento espiritual no meio de Israel naqueles dias. A igreja presbiteriana não gosta de falar de avivamento. Eles não gostam muito, não. Sempre relacionam avivamento com igreja pentecostal. Não tem nada a ver. Estude o assunto à luz das Escrituras. Vê o que a Bíblia diz acerca do assunto. E é o que vamos fazer. O povo pediu para Esdras trazer a Bíblia. Houve um avivamento e eu quero falar para os irmãos das marcas deste avivamento. Mas na década de 90, especialmente em 92, houve um movimento carismático no Brasil que inclusive acompanhou, pegou a Igreja Presbiteriana do Brasil, especialmente no Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás e sul da Bahia, região do Irecê, sul da Bahia, e uns respingos em alguns pastores aqui pelo Nordeste. E todas as igrejas, todas as denominações. O povo então começava com o riso santo, cair no espírito, aí começava a cair, gargalhar, e o povo chamou aquele negócio de avivamento. Avivamento. Eu já estraguei muito sermão. A minha esposa e minha filha e meu filho me chamam de barraqueiro. Eu gosto de um barraco bem feito, eu gosto. Já estraguei muito sermão, não na hora, eu não vou atrapalhar, mas terminado, no Uruguai, uma moça falando: porque o Espírito de Deus está derramando um grande avivamento em todo o Brasil, porque o povo pulava, batendo palma e levantando as mãos. Pular, eu não tenho mais idade para isso. Levantar as mãos, eu gosto de vez em quando. E um glória a Deus mais alto, com equilíbrio, de vez em quando, eu gosto. E acho essa igreja equilibrada. Quem quer dizer um glória a Deus? Acho que Luana já gosta de um negócio desse, né? Algumas pessoas dizem um glória a Deus mais alto,
outras pessoas não dizem. Isso não mede espiritualidade de ninguém. Agora, dizer que é avivamento, porque o povo está pulando e levantando as mãos e caindo no Espírito e o riso santo, irmãos, não é verdade. Russell Shedd, meu professor no seminário, um dia falando sobre avivamento, ele disse: avivamento começa quando nós compreendemos que somos pecadores e nos arrependemos de nossos pecados. Não existe avivamento que aconteça apenas em 4 paredes. Não existe. Não existe. Se tiver pastor falando isso aí, chama. Eu gosto de barraco. Se ele falasse, não, então ele vem aqui e falou, eu vou. Marca o endereço, eu vou. É mentira. Um avivamento que não traz arrependimento é mentira. Um avivamento em que os jovens acham que fazer sexo livre não tem nada a ver, é um avivamento de Satanás. O avivamento bíblico não é de jeito nenhum, é mentira. Avivamento em que o marido não melhora o seu jeito de tratar a esposa, é mentira. Avivamento que a esposa não trata melhor o seu marido, é mentira. Avivamento em que você sai devendo para todo mundo e não paga, é mentira. Desafio qualquer pastor reverendo do Bongi, do Recife, do Brasil e do mundo, é mentira. Isso é fogo de palha. Não há mover do Espírito Santo que não provoque primeiramente transformação de vida. Transformação de vida é mudança. Quando eu digo que eu quero, como docente, definir que o tema do ano de 2022 é oração e avivamento, não é que eu quero barulho na igreja, não. Tudo bem, supondo que um avivamento é marcado por barulho, e o Espírito Santo então quer agir fazendo com que a igreja seja mais barulhenta. E a mulher está amando mais o seu marido, tem mais compromisso com ele. E o homem está amando mais a esposa. E eles são mais honestos. E não há infidelidade, o homem não está olhando para a mulher alheia, desejando a mulher alheia. E o jovem mantém o seu coração íntegro, santo, sem ter uma vida sexual ativa antes do casamento. Aí eu acredito. Até eu vou fazer um barulhinho a mais e dar uns pulinhos. Não existe, irmãos, é fogo de palha. Não existe mover do Espírito Santo sem que haja uma transformação radical na vida do crente. A missão nas Escrituras não tem lugar nenhum dizendo que a missão do Espírito Santo é fazer o povo gritar e fazer barulho. Mas quando chega em casa, o esposo está lá batendo na mulher. Há um desrespeito e o relacionamento dentro de casa é um inferno. Isso não é avivamento aqui, nem na China, nem em lugar nenhum. Capítulo 9. Como foi o avivamento? Então, se ficar gritando, pulando, caindo, rindo, se isso não é avivamento, como foi o avivamento? Então vamos ver nas Escrituras, como foi o avivamento em Israel. Capítulo 9. No dia 24 deste mês, se juntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco
e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos. Olha lá, começaram a se apartar dos estranhos. A gente é tudo junto e misturado. Sabe por que é tudo junto e misturado? Qualquer coisa é qualquer coisa. Tudo é a mesma coisa. Não tem diferença. Crente e ímpio, hoje em dia, tem diferença nenhuma. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Mas o povo se afastou, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Então, esses versículos 1 e 2 resumem o que havia no dia. Vamos ver de forma detalhada a liturgia do culto. Versículo 3: levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia. O dia tem 24 horas. Metade dá 12 horas. Uma quarta parte, 6 horas. Na liturgia haviam 6 horas. Diz aqui o texto que eles estavam em pé. Não tinha banco não tinha cadeira não. Por 6 horas eles estavam lendo a Bíblia. Uma quarta parte do dia. Agora, em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. E outra quarta parte, então, teve confissão de pecados e adoração. Vamos imaginar que até música tinha, que a equipe de louvor participasse desse culto. Outra quarta parte, 6 horas. Deixa eu dividir aqui por conta própria. A Bíblia não diz. 3 horas de oração e confissão de pecados. E depois 3 horas de louvor e música. Vamos rever como era o culto? 6 horas de leitura da Bíblia, 3 horas de confissão de pecado, oração, confissão de pecado, e 3 horas de louvor. Era só isso. Não tinha fumaça, não tinha jogo de luzes. Eles foram atraídos por Deus e para Deus todo dia, porque fizeram, salvo engano, por 30 dias. Todo dia eles se reuniam. O povo pediu: traga a Bíblia, porque o que a gente precisa é da Bíblia. Então, o avivamento espiritual em Israel foi marcado por um retorno às Escrituras, uma volta à Bíblia. É o tema da Igreja do Prado: conhecendo a Cristo e tornando conhecido. Conhecer a Cristo através das Escrituras. Não caia na lábia de pastor. Pode ter nome de profeta. Outra coisa, não é só pastor que eu desafio não. Pode chamar, se tiver o nome de apóstolo, me chama também. Eu vou. Se tiver alguém aí com o nome de apóstolo, pregando o evangelho que não for o das Escrituras, me chama que eu vou. Então o povo pediu retorno às Escrituras. Então, eu não sei se tem gente aqui com câncer. Eu não sei se tem gente aqui
que está desempregada. Eu não sei se tem gente aqui que está passando por lutas na família. Eu não sei qual é a bênção que você está precisando, mas à luz da história do povo de Israel, você pode dizer: o que eu estou precisando mesmo é da Bíblia, o que eu estou precisando mesmo é do conhecimento de Deus, porque é o conhecimento de Deus que vai trazer transformação para a minha vida. Aí você diz: pastor, o senhor está lendo no Antigo Testamento, por que não lê no Novo? Vou citar só Jesus, quando disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto, as demais coisas, vos serão acrescentadas. Avivamento, irmãos, que não for desse jeito, não é avivamento bíblico. Um retorno às Escrituras, segundo uma convicção, uma consciência de pecado. A mesma coisa não é a mesma coisa, não. Tudo igual, coisa nenhuma. Quem é convertido tem uma marca especial, selado pelo Espírito Santo da promessa. Quem é de Cristo tem a marca de Cristo no seu coração, as palavras de Cristo, as ordens de Cristo, os projetos de Cristo, os planos de Cristo na sua vida. Depois de convicção de pecado, veio oração, veio louvor e adoração. 3 horas cantando. Ai, que bênção. Era o foco, irmãos, era o foco. E de repente não houve outro resultado senão um grande avivamento espiritual de um povo que decidiu assumir compromisso com Deus. Capítulo 9, versículo 38. Capítulo 9, versículo 38, concluindo nossa palavra. Por causa de tudo isso o quê? Daqueles cultos de 12 horas, 6 horas de leitura da Bíblia, 3 horas de confissão de pecado, oração, 3 horas cantando louvores. Então, depois de tudo isso, então o que aconteceu? Estabelecemos aliança fiel e o escrevemos e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Um avivamento espiritual, por último, é caracterizado por um compromisso com Deus, aliança com Deus, concerto com Deus. Depois de todos aqueles cultos, que as mensagens não entravam no ouvido e saíram no outro, não. O Espírito Santo tratava o coração e a mente do povo, e o povo foi transformado, e eles falaram: nossa vida não pode continuar a mesma. E eles então redigiram um termo de compromisso: nós seremos diferentes. Nós assumimos o compromisso de fidelidade a Deus. Nós assumimos um compromisso de trabalhar para o Senhor, de viver para o Senhor, de glorificar o Senhor. Então, fizeram o termo de compromisso. Tinha pouco papel para o povo todo assinar, então veio um representante. Os príncipes, os principais de cada tribo foram lá e assinaram, concordando de que tinham que ter compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Hoje
é o dia, é o culto de abertura dos trabalhos da UPH. Esta palavra é para a UPH, é para a igreja toda e, sobretudo, para cada crente individualmente. Tem vezes, irmãos, tem hora que eu estou falando isso com paixão. Eu tenho paixão por vocês, paixão, eu amo esta igreja. Mas, irmãos, o que o Espírito Santo manda falar, eu falo. Tem hora que eu vejo daqui para os crentes e parece que estão mortos espirituais. Parece que a mensagem não bole com ele. Parece que Jesus Cristo não faz arder o seu coração de amor, de compromisso, ou confissão e arrependimento. Vive uma vida pecaminosa achando que tudo é normal. Normal é no quinto dos infernos. Aquilo que desagrada o Senhor traz ira ao seu coração. Isso não é coisa do Antigo Testamento, não. Como lemos no início em Colossenses, são sobre os pecados e iniquidades que vem a ira de Deus. Deus é amor? É, mas é justiça também. Esse negócio de igreja ficar pregando amor, 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 amor de Deus e não prega a necessidade de arrependimento, está fora das Escrituras. Eu desejo um ano diferente para a minha vida e para a sua vida. Mais amor por Jesus, mais amor pelo Senhor, pela sua igreja,